Para quem acabou de chegar aqui, a Carol tem uma filha de 2 anos e meio, Sophie? Isso. De 2 anos e meio, do perfil Little Bilingue. E ela já viajou o mundo, porque ela era comissária de bordo. Tem o inglês que é uma delícia de escutar. Ai, gente. Que é muito gostoso de escutar. E a Sophie transita entre as línguas muito bem. Temos aí duas correntes que eu percebo aí muito forte no Instagram. A galera do 100% inglês. Né? 100%, 100%, 100%. E isso tem uma justificativa, tal. Eu acho que cada um aí segue o seu ritmo. Mas eu gosto muito da leveza que você traz do inglês e o português, do bilinguismo, de fato, para a vida da Sophie. Como isso aconteceu? Veio naturalmente? Foi pensado? Não foi pensado? Você descobriu no meio do caminho, estudando, porque você falou que estuda muito. E eu gosto muito dessa leveza, porque eu acho que não pode ser nada imposto nem pesado. Até porque, para a mãe, se ela fica nessa frustração, eu até postei isso hoje. Falei, olha, tudo bem se não deu certo hoje. Amanhã, outro dia, você recomeça. Porque o padrão daquele lá que é professor, que estudou, que morou fora, que, entendeu? Não é a tua realidade. E tudo Exatamente. Bem. Conta pra mim. Assim, pra mim foi um processo muito natural devido a outras coisas, devido à personalidade, devido ao tipo de pessoa que eu sou. E aí eu vou explicar por quê. No passado, quando eu estava lá, em Dubai, sendo comissária de bordo, eu sempre fui uma pessoa que foi muito rígida comigo. Muito, muito, e era tudo. Então, assim, quando eu entrava para fazer alguma coisa, eu tinha que fazer perfeitamente bem. E isso me levava à loucura, tipo, total. Então, assim, quando eu estava lá em Dubai, eu estava muito numa vibe fitness. E aí você já vai entender por quê, tá? Que uma coisa liga na outra. Eu estava muito numa vibe fitness e eu precisava ser a pessoa que, tipo, treinava todo dia e comia perfeitamente bem e tudo mais. E assim, com o estilo de vida que eu tinha, que era, eu tinha, assim, horários muito loucos e fuso horário e o caramba, e viagens muito longas e trabalhar de noite, assim, eu não conseguia manter. E quando eu falhava no dia, eu me crucificava de tal maneira que isso foi evoluindo. Disso foi para uma compulsão alimentar, da compulsão alimentar foi uma depressão ferrada, que não me tira, que assim, que eu não conseguia sair da cama por 2 meses, eu só chorava, tipo, não ia trabalhar, bababá. Enfim, então isso que eu fiz comigo no passado era um padrão, assim, na minha vida. Tipo, tudo que eu fazia, eu tinha que entrar de cabeça, eu tinha que fazer muito bem feito, senão eu era péssima. Entendeu? Então, assim, quando eu estava lá afastada de todo mundo, que isso evoluiu para uma depressão, que evoluiu para tomar remédio e tudo mais, eu falei, cara, não, tipo, não quero mais isso para minha vida. E aí tudo a partir dali começou a ser muito mais leve. Quando eu comecei com o bilinguismo, eu quis o Mixed Language Policy porque eu sabia que o dia que se eu falasse, não, eu quero o POM, que é One Person, One Language, só eu vou falar inglês com ela 100% do tempo, que o dia que eu não falasse, eu sabia que eu ia me martirizar e, tipo, não consigo fazer nada, não dá certo, babá. Então, isso, assim, isso é muito meu. É, tipo, a vida inteira foi assim, eu sempre tive que fazer tudo, sabe? O que eu decidisse fazer, eu tinha que fazer bem feito. Então, não tá bem feito, pra mim não tá bom, aí já não é. Então, eu sabia que podia desencadear coisas até nela, sabe? Se eu ficasse muito rígida com o negócio, cobrar demais dela, porque, tipo assim, não, tô falando 100% de inglês, 100% do tempo em inglês com você, por que você não me responde? Sabe, tipo assim, então eu acho que você vê que fica tão paranoica com o negócio, tá? Eu sou tão, tipo, cara, se eu tô fazendo desse jeito, tem que dar muito certo, sabe? Que eu preferi ser muito mais leve. Porque aí eu não cobrava de mim, eu não cobrava dela. Porque acho que o primeiro princípio pra dar certo é, tipo, follow your child, né? Tipo, deixa ele guiar, deixa ela guiar, sabe? Então, eu entro no mundo dela mesmo, o que ela quer fazer. Então, ela tem aquela mini dela, né? Que é pra cima e pra baixo. Eu tenho que fazer aquele raio da voz da mini, e, tipo, o dia inteiro. Entendeu? Então, sou eu o pai dela. A mini também é bilíngue, porque o pai dela vai lá e faz a voz em inglês, em português, e eu faço em inglês. E a gente entra no mundo dela. Então, ele entra na brincadeira em português lá e eu entro em inglês. Na hora que eu tô com a Mini só fala inglês. E aí a gente brinca de casinha disso, porque agora a Mini virou filha dela, né?
Que tá na fase de sou mamãe, eu Tá sou na mamãe, eu sou fase. mamãe, eu sou mami. Não, não sou filha, não sou Sophie, sou mami. Eu falo, ai, misericórdia, né? Então, assim, aí eu aproveito esses momentos que ela gosta, que é o que ela gosta na fase dela, e vou introduzindo inglês, é, tipo, super leve. E aí, na hora que eu tô dando uma bronquinha, às vezes eu começo no português, termino no inglês, volto pro português de novo. É assim, eu realmente eu misturo. Acredito, tem dias que falo muito mais inglês que português, tem dia que falo mais em português do que em inglês. Então, assim, eu não tenho um padrão, porque foi, a partir daquele dia, daquele momento que eu passei dessa fase, eu falei, cara, não vou exigir mais padrão nenhum. Assim, tipo, eu tenho, é isso, consistência todos os dias, exposição ao máximo que puder, mas, cara, no dia que não der, no dia que eu falhar, tipo, não vou encarar como falha, Tudo sabe? bem, Então, tudo bem. tudo Então, bem. Bem. foi muito, tipo, encarando isso mesmo com leveza, foi muito natural. E aí, quando eu comecei a falar do bilinguismo no Instagram, aí eu tinha certeza que eu estava fazendo a coisa certa com a minha filha para mostrar para as pessoas que era possível. Porque, assim, quando eu comecei com a Sussu mesmo, eu falei para você, só a musiquinha. Até os 9 meses era só a musiquinha, não fazia mais nada. Nada, nada, eu só cantava. Então, as musiquinhas eram todas em inglês e beleza. Depois disso, eu fui aumentando. E eu não sei se era porque a gente fica naquela fase de, meu, tô falando com o bebê não produz palavras, né, você não sabe se tá dando certo ou não. Eu era muito leve, eu falava poucas coisas com ela em inglês, até ela começar a produzir palavras. E aí eu ver que, poxa vida, caramba, tá dando certo mesmo. Porque a gente lê sobre o negócio, mas quando você vê na prática ali, você fica falando, meu Deus. Sabe quando o seu filho solta a primeira palavra no plural, a palavra em plural, que você fica, nossa, ele falou vocês e não você. É isso. É aquele sentimento que você fala, meu Deus, que orgulho, né? Tipo, que é um processo natural, mas dá muito orgulho. E aí foi quando eu fui começando mesmo a aumentar. Então, é por isso que eu falo, você pode muito bem começar com musiquinha, trocar desenho, aí você vai, coloca palavrinha, você vai expressãozinha, frase, daqui a pouco você tá com diálogo, entendeu? Porque esse processo não vai acontecer do dia pra noite, então você consegue evoluir junto com a criança. O bilinguismo, a segunda língua, ela não cai, né, assim, no orvalho. Então não adianta acordar cedo e pegar o orvalho da manhã, que é uma jornada mesmo, mas é uma ótima jornada. É uma jornada lenta, mas é uma jornada boa. Porque é uma jornada de aprendizado, você não precisa ser fluente. E assim, se for para ser fluente, qual que é a definição de fluente? Né? Qual que é o sotaque? A Luísa falou sobre isso ontem e eu achei fantástico. Porque é isso mesmo. Oi, Ju tá aqui, do filho bilíngue. A Ju é fofa também. Nossa, também, essa é outra, que eu sou fã. Eu também gosto muito dela. E a gente precisa falar mais sobre isso, porque assim, tem um mito muito grande de que você precisa ser fluente, ou se você for fazer, você tem que fazer aula com nativo. Aí eu me pergunto qual nativo, porque nosso sotaque, nós duas aqui, é completamente diferente. Eu sou do norte do Paraná, você é de São Paulo, não é? Você é de São Paulo. É outro sotaque. Então, assim, ok, tem o nativo. Agora, esse nativo estudou para poder falar sobre o que ele está falando? Porque eu não tenho condições de dar aula de língua portuguesa. De português. Então, cara, isso é sensacional você falar disso, porque isso é muito real, cara. Olha uma ligação bem besta, mas esses dias eu tava assistindo Peppa Pig, né, com a minha filha. Estavam lá no Peppa Pig. E tem a amiguinha dela da França que vem visitar a Peppa. Olha isso. Aí vem a amiguinha dela da França, tal, pra treinar o inglês dela. Aí ela chega e fala assim, I'm sorry, I don't speak English very well, blá, 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 com aquele sotaque bem francês, né? Porque dá pra ver que é francês, é bem bonitinho. E aí o Daddy Pig fala, não tem problema, você fala direitinho, tá? Ela, you were so kind, Daddy Pig. Aí ela fala, posso te fazer umas perguntas, né, sobre inglês? Ele fala, pode. Aí ela começa a perguntar, tipo, várias coisas gramaticais, assim, e ele, tipo, arregala o olho e fala, tipo, poxa, então, é assim, e é muito essa realidade, porque lá, o cara, ai meu Deus, minha vida, né, de Peppa Pig. O Daddy Pig é fluente, ele é nativo, ele é inglês, e na hora ele é o pai da a estrangeira, que a estrangeira tá lá fazendo pergunta pra ele, gramaticais, que é o jeito que as pessoas acabam aprendendo inglês, né? Mais a teoria, como a língua funciona na teoria do que na prática.
ele regala o olho assim, entendeu? E fala assim, meu, como assim? Aí a Mami Pig vem e, tipo, tira todo mundo ali daquela situação, porque viu que ele não saberia responder. E é muito isso. Porque se me perguntam qualquer coisa da língua portuguesa gramaticalmente, assim, focada em gramática, hoje em dia eu já não sei responder. Porque eu era muito boa em gramática na escola, a hora que você tá ali o tempo todo. Agora, hoje em dia, filha, tem hora que eu fico no Google, tipo, como que escreve esse raio dessa palavra mesmo? Exato, Sabe? e a Então, assim, vírgula, porque o uso da é, vírgula no inglês é é, diferente. Eu sei usar em inglês, mas em português eu patinho às trava. vezes. E eu super sigo a questão da vírgula em português, porque é o que a gente aprendeu. Agora, assim, é muito. Não é, a gente não aprende do mesmo jeito que uma criança aprende na escola. Vai que nem a gente aprende a falar português aqui, tu vira fluente, depois vai pra escola e aprende a gramática da coisa, evoluindo, né? Tipo, quebradinho pra criança, que é esse processo que você vai aprender devagar, tal, tal, tal. Aqui a gente já aprende, tipo, estrutura o tempo todo, mas não como usar a língua de verdade. Você não aprende como separar a sílaba, né? Você não aprende, tipo, Nem uso da vírgula. Eu não vi fonética, uso nenhum da curso ensinando vírgula. o uso da vírgula. Exatamente. E é tudo diferente, né? Tipo, é bem diferente. Exato. Então, para Eu queria aprender a te fazer uma, escrever, eu queria pode te falar. fazer uma outra perguntinha. Vamos lá. Não, porque hoje eu vou aproveitar, gente. Se alguém tiver Pode pergunta perguntar. também, pode mandar aí, não tem problema, porque a Carol é real life. Eu gosto Uhum. muito, muito real life. Ô, Carol, Eu sou. você falou que esperou aí até os 9 meses, tal, super dá para entender. A Luísa falou também que ela não tinha condições, porque a Ju também falou que o puerpério, uma criança pequena, não dá. É muita coisa de uma vez só. É. Agora, muitos pais, e infelizmente isso é bem comum, não, isso vai estudar no colégio bilíngue, vai para. E assim, pais que falam, tá? Claro que consegue, Totóia. Tem 3 anos, consegue sim. Aliás, a Carol tem um monte de posts sobre isso, de coisas que você pode fazer com crianças maiores e começar. Mas assim, Uhum. deixa assim, vou deixar para o colégio, vou deixar para o cursinho de inglês. E pais que falam, que têm um bom inglês, que têm condições de falar. A gente sabe da importância de começar o quanto antes. Por que você, obviamente, você já tinha pensado, ok, vou fazer criação bilíngue, mas por que não deixar um pouco mais para frente? Por que você já começou, quando ela começou a balbuciar as primeiras palavras? A gente sabe desse porquê, mas para quem está Uhum. assistindo, é bom ter uma boa justificativa aí de uma mãe que faz e pronto. Uhum. Eu acho que essa questão das pessoas, tipo, vou esperar mais um pouquinho, vou colocar numa escola bilíngue, vou colocar no curso tradicional, são dois pontos, acho, do brasileiro, isso é muito cultural. Primeiro, de você terceirizar tudo. Tipo, as pessoas gostam de terceirizar, tipo, principalmente quando se trata de educação dos filhos. E segundo, ligando a isso, porque a gente sempre acha que a gente não é bom o suficiente. Então, é muito mais fácil confiar em outra pessoa, tipo, para fazer esse trabalho, do que em nós mesmos. Tanto que professores de inglês já me mandaram várias mensagens pedindo para dar aula para os próprios filhos. Entendeu? Então eu recebo mensagem de professores de inglês que têm, obviamente, um bom inglês e que ensina avançado e tudo mais, me pedindo para dar aula para os pequenos, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito uma questão de terceirizar tudo para tirar um pouquinho do cargo, né, do fardo das costas e um pouco de não acreditar muito na gente, de achar sempre que o outro está fazendo melhor. Sempre a grama da vizinha é mais verde em tudo, sempre. Então a outra pessoa vai ser melhor do que eu, vai ser melhor para o meu filho. E aí ela perde oportunidades incríveis para realmente estar apresentando o idioma de uma forma mega natural para a criança, é o que eu estava falando ontem até. É você pegar uma camiseta e a camiseta não ser só mais uma camiseta, ela ser uma yellow t-shirt, a yellow t-shirt that has a butterfly on it, a yellow t-shirt that has a butterfly on it that you really love, a yellow t-shirt that has a cute butterfly that you really love. Sabe, você ir aumentando ao pouco, tipo, expandindo, realmente fazendo uma extensão de tudo. E você perde oportunidades dentro de casa, porque cada pedacinho da casa realmente um ambiente de aprendizado, entendeu? Então, assim, o principal motivo de eu falar, não, eu vou fazer, é realmente por confiar muito mais no que eu estou fazendo com ela ali no dia a dia, do que terceirizar isso e deixar outra pessoa. Entendeu? Porque eu não sei quem que é a outra pessoa, eu não sei como que vai fazer, eu não sei se vai tratar a minha filha do jeito que eu gostaria para aprender uma língua,
Eu não sei se vai ser individualizado, eu não sei se vão prestar atenção no que ela gosta. E eu já dei aula em escolas tradicionais e eu sei como funciona, tem cronograma para seguir. Entendeu? Então, assim, poxa, escola bilíngue, muito legal. Se você tem grana para bancar uma faculdade para o seu filho de 2 anos, muito legal. Porque, assim, é caríssimo, é mais caro, chega a ser mais caro que faculdade, sabe? Então, meu, Sim, beleza. Você quase uma faculdade de medicina, dependendo da escola. é caríssimo. Então, assim, você tem grana para bancar? Beleza, super fácil, mas isso não te impede de ter esse momento de interação com a criança em casa, porque você tem que dar motivo para ela o tempo todo para falar. Né? Então, eu acho que se o papai, mamãe tá lá falando comigo, brincando comigo em mandarim, que seja, a criança super vai no flow, porque ela só quer atenção ali, né? Então, você está dando motivo a mais para ela realmente gostar daquilo, né? Do ambiente, de aprender 2 línguas ao mesmo tempo e tudo mais. Agora, questão de escola, da pessoa optar por escola de idioma, eu acho que é muito mais por ignorância, e obviamente, com perdão da palavra, não é ignorância no sentido, né, ruim, é de não conhecer mesmo, de ser totalmente desconhecido, de ser. Porque se as pessoas realmente soubessem, tanto que eu acho que é um trabalho mega importante que a gente está fazendo aqui no Instagram para tentar atingir a maior quantidade de pessoas possíveis, né? Porque quanto mais pessoas começarem a falar sobre o bilinguismo no Instagram, mais pessoas a gente vai atingir e realmente mostrar que é possível, sabe? Então, assim, questão prefiro deixar para fazer um cursinho de inglês, é mais por ignorância mesmo, por não saber dos benefícios e por não saber da possibilidade que você tem nas mãos ali de apresentar o inglês da forma mais natural para a criança mesmo. E aí é isso, cara. Eu dei aula e é cronograma, meu. Você tem cronograma para criança mesmo. A criança não entendeu, tá ali boiando. Você tem que ir para a próxima aula, você tem que estar tudo cronometrado. Entendeu? Então, assim, eu falei, cara, aqui eu não quero, tipo, eu não quero que ela faça. Então, se é para ela aprender, ela vai aprender comigo. E futuramente, Deus permitindo, ela vai para uma escola bilíngue, ou a gente vai morar fora e tudo mais. Mas assim, zero possibilidade de ela entrar num curso de inglês. Zero. Tipo, o que eu puder fazer para evitar isso, eu farei. Até porque, assim, ó, educar uma criança dá trabalho independente da língua. Independente da língua. Então, assim, a criação bilíngue eu acho que exige um pouco mais. Porque exige um pouco de planejamento, não é verdade? Você tem que estudar, ver qual metodologia que se aplica ali na tua realidade, ver se é bom para você, mas se é bom para o seu filho também. Porque, de repente, a metodologia que você escolheu é fantástica para você, mas não está funcionando muito bem com a criança. Então, é importante repensar, escolher e tal. E, assim, ter em mente, é uma jornada, precisa estudar, mas dá trabalho educar a criança em qualquer idioma. Então, se você puder proporcionar uma oportunidade para o seu filho de fazer isso num outro idioma, poxa, faz, porque ninguém vai ensinar com o amor que você ensina. Exatamente. Por melhor que seja a professora, eu te digo isso, porque eu sou professora de dar aula de nursery até high school. Eu dou de dar aula para dava muita aula para executivo, entendeu? CEO, essas coisas assim. Então, de transitar em mundos, assim. E eu amo minhas crianças, eu amo meus alunos, mas não tem como eu amar o tanto que mamãe ama. Porque... Que mamãe ama. Exato. Então, assim, você vai ter a praticidade da intimidade que você já tem com a criança, certo? Você tá ali na sua casa, tá ali no seu dia a dia. Eu acho que a pandemia amarrou isso assim de uma tal maneira de mostrar que é possível. É possível. Você falou já o porquê, né? Você falou como que você começou, que foi contando e foi aos poucos e tal. E eu queria saber, assim, você transitou em alguma outra metodologia ou você escolheu a Mixed Language Policy e foi embora e let's go with the flow? Ou não? Não, sempre foi. Eu nunca tentei outra. Uma que eu acho interessante para quem tem pouco domínio é o time and place, que eu acho bem legal, que aí você consegue se preparar bem antes para fazer ali naquele pedacinho, naquele momento e explorar o máximo que você conseguir ali. Mas eu sempre fui o mixed language e sempre fui. É isso que eu falo, sempre.
eu acho que o Mixed Language me escolheu muito mais do que eu escolhi ele, porque realmente foi um processo muito natural, cara. Eu acho que depois que eu comecei a falar mesmo de bilinguismo no Instagram, que eu comecei a ver, conhecer a dificuldade das pessoas e ver que as pessoas realmente não conheciam sobre e tudo mais, foi aí que eu acho que eu decidi mais mesmo manter o Mixed Language para mostrar a evolução e o quanto é possível fazendo Mixed Language, entendeu? Então eu acho que aí depois que eu comecei a falar mesmo que eu falei, que aí sim foi mais uma questão de decisão de tipo, não, é esse método que eu vou usar, porque eu quero mostrar que dá para misturar os dois e que dá para você começar aos poucos e ir aumentando, sabe? Então eu acho que foi depois de começar a falar mesmo sobre que eu falei, putz, é esse mesmo que eu vou manter porque eu quero mostrar para as pessoas isso, sabe? Que independente do tempo que ela leve para falar e destrambelhar, sabe, nos dois idiomas igualmente não, porque é difícil, né? Sempre tem um que é um pouquinho mais que o outro e tudo mais. Sim. Aí, independente do tempo que leve para isso acontecer, sabe? E, tipo, eu não tenho pressa, que eu acho que é uma das coisas que as pessoas têm que ter em mente também, de segurar a ansiedade, sabe? De você ver criança, você ficar desesperado, que eu acho que às vezes é muito mais por ego, de você, né? Que a criança fale muito mais pelo seu ego, para você falar, sei lá, e que fala inglês, a minha filha fala inglês, do que por qualquer outra coisa. Então tem que segurar um pouco a ansiedade mesmo e saber que cada criança é individual, cara, e tudo ela desenvolve no tempo dela. Independente do que você faça para acelerar o processo, a criança tem o tempo dela. Então, assim, foi exatamente isso. Eu decidi depois, falei, não, beleza, vou manter isso para eu conseguir mostrar que eu falei assim, olha, é possível, tipo, não falo com consistência, mas não falo 100% do tempo. Então, você realmente não precisa ser baita fluente para começar. E você é a única fonte de exposição à língua da Sophie? Ninguém mais na família? Não. Não. E funciona, gente. Tá vendo? Funciona. Olha lá no perfil dela que funciona. Super funciona. Assim, você falou desse negócio da ansiedade. E meu marido deu um exemplo hoje muito... Meu marido trabalha com logística e tal. Não vou entrar nesse mérito. Mas ele falou assim... algumas pessoas, eles trazem peças de vários lugares do mundo. Aí sempre tem alguém, quando atrasa um navio ou alguma coisa, sempre tem alguém que pergunta assim, mas não dá para acelerar o navio? Não tem? Não, gente. Igual não dá para acelerar o avião? Não, gente, não dá. Tem o ritmo, vai acontecer, mas precisa de fato estar seguro com o que você vai escolher. Porque se você não estiver seguro, se você assim, eu penso que é o segredo do insucesso. Você vai se cansar, você vai se frustrar, você vai olhar para o filho da blogueira, você vai olhar para o seu filho que ainda está com giz de cera na boca e vai ficar frustradérrima. E não é esse o propósito. O propósito aqui é o bilinguismo para todos mesmo. Exatamente. E eu queria te fazer mais uma pergunta, assim, das suas aventuras linguísticas aí. Você vai para a terceira língua aí da Sophie ou vai manter o inglês? Então, eu falei isso com meu marido esses dias, inclusive, que quando eu comecei a falar de bilinguismo, eu estava aprendendo francês. E foi essa uma das coisas que me motivou a falar sobre bilinguismo no Instagram, para mostrar para as pessoas o jeito, tipo, para tentar mostrar para elas um pouco, ensinar para elas um pouco da mesma forma que eu estava aprendendo francês, porque tipo assim, o francês para mim sempre foi uma língua impossível de entender. E, tipo assim, eu falava, mas eles não estão falando nada, eu não conseguia entender sons. Eu só ouvia, eu falei, cara, eu não consigo entender uma palavra, eu ficava, tipo, impossível. E aí, foi o ano de janeiro do ano passado, eu falei, quer saber? Vou aprender o raio do francês, né? Tipo, estou em casa, eu tava lá, passando roupa e vendo videozinhos em francês. E, cara, eu lembro que em uma semana eu aprendi tanto, mas tanto, tipo, fazendo um processozinho de active recall, sabe? Constantemente, tipo, lembrando que eu aprendi aquele dia, recordando que eu aprendi aquele dia. E as frases que eu aprendi, eu sei até hoje, entendeu? Já passou um ano. E pra mim era uma língua que era impossível de entender. E eu falei, caramba, tipo, tem muita coisa que é parecida com o inglês, muita coisa que é parecida com o português. E eu jamais tinha tido aquela percepção até
conseguir aprender os sons da língua. A hora que eu comecei a entender que tinha os sons, o que eram os sons do francês, ficou muito mais fácil. E aí eu falei, quer saber por que eu não mostro para as pessoas, né? Tipo, e aí juntou aquilo da Sophie, mostrar um pouco mais essa leveza de aprender um idioma. Você não precisa começar com What's your name? How are you? I'm fine, thank you, sabe? Tipo, também não precisa começar com palavrinha solta. Cara. White, yellow. Não! As crianças são mais inteligentes do que... Eles são gênios da linguagem. Eles não têm as dificuldades que nós temos. Exatamente. Né? Então não precisa ter medo para começar com palavrinha e apontando. Não! Eles vão aprender. Eles vão aprender. Exatamente. Então, isso foi... Aí eu falei pra ele esses dias. Só que aí também... Aí eu comecei a falar disso no Instagram. Aí tem postagem no Instagram. Você tem que aparecer, tem que criar conteúdo. Bababá. Eu falei, não dá. Não dá pra fazer tudo. Então, eu quero fazer de novo o francês e fazer esse processo simultâneo. Meu e dela, de eu aprender pra ensinar. Eu falo tanto sobre isso, né? De tipo, você pode aprender e ensinar. Por que eu não faço? Então, é um projeto, sim, é uma ideia que está na minha cabeça de voltar com o francês e ensinar ela ao mesmo tempo. Então, seria a terceira língua. Aí, ainda muito pequenininha. Então, ela vai fazer 3 esse ano. Eu quero, antes dessa janela de primeira infância, já começar. Esse ano, não sei o quanto é possível ainda, porque, assim, tô lotado de coisa para fazer. Mas, antes da gente fechar essa janelinha aí de primeira infância, eu quero, sim, fazer o terceiro. Que aí vai ser o processo de aprender a ensinar, aprender a ensinar. Não, isso vai ser muito bacana de assistir, com certeza. Vai ser também. Muito legal. Vai ser muito. Ansiosa. Eu tô mega ansiosa. Falei, nossa, eu quero muito fazer e quero mostrar mesmo os processos, porque eu falo tanto, né? Então eu vou mostrar na prática de como, beleza, vamos fazer assim. Então eu aprendo e ensino. E fazer a mesma coisa que eu tô fazendo com ela em inglês, só que mostrando na prática o que eu ensino para os pais, assim, para as meninas do meu curso. É tipo um processo simultâneo mesmo. Então super, super farei. Bom, vai ter que alterar o nome para Little Trilingue. Pior. Gente, você é muito fofo. O Dan também, eu babo nessas crianças aí. Então, ó, para quem pegou o bonde andando, a gente já falou que não precisa ser fluente para começar, apesar de, para quem é do meio bilíngue, escutar isso parece um understatement, mas não é. Porque as pessoas que têm algum idioma, ou nível básico, ou intermediário, é isso que você falou. Sempre ficam se boicotando. Não sou capaz, não vou conseguir, isso não é para mim, dá muito trabalho. Gente, uma criança dá muito trabalho anyway. Então, escolhe um idioma e segue em frente, né? A gente já falou aqui que você pode aproveitar todos os momentos. Tá? Não se sinta inseguro porque você não é um especialista da gramática. Eu não sou especialista da gramática em língua portuguesa, jamais serei. Até porque na minha cabeça o inglês é muito mais fácil do que a língua portuguesa. Nossa, muito mais. Eu estou estudando espanhol aqui. De fato, estando na Argentina é muito mais fácil porque, né, você tem inputs aqui o tempo todo. Óbvio que ajuda muito mais. Mas a minha professora de espanhol fala muito assim, porque tem algumas pessoas aqui que nos assistem e que estão na vida adulta. E é possível. Obviamente, o método, a ferramenta é completamente diferente que a gente usa com criança. Mas você vai aprender o francês, que vai ser a sua terceira língua. Isso. E na vida adulta. A janela de aprendizagem já fechou. E nem por isso ela vai deixar de aprender. É doideira quando as pessoas perguntam, né? Tipo, o meu filho tem 7 anos, é tarde demais? Eu falo, como que é tarde demais? Tipo, se um adulto, se adolescente, se você vai lá e aprende depois de adulto, por que para uma criança de 7 anos é impossível? Então, é super possível. O que muda é sempre técnica de introdução. Eu acho que depois que você introduz ali, o caminho é o mesmo. Você vai seguindo a mesma coisa. Mas é só o primeiro baque, sabe? O sustinho que a criança leva. É só esse que você tem que ter, acho que um pouquinho mais de carinho para começar. Então, quanto mais velha a criança é, mais cuidado, mais atenção você tem que ter ali. E indo focando nos interesses dela e tudo mais. Então, é só, eu acho que o primeiro contato da criança mesmo. Depois, você vai seguir o flow, você vai na mesma coisa. Ali,
de acordo com a fase dela. Obviamente, Sim. o que você fala para uma criança de 7, 8 anos não é o mesmo vocabulário que você usa com uma criança de 2. Então, é só uma questão de preparo, assim mesmo, seu, para mostrar, para passar aquilo para a criança da melhor maneira possível. E o que eu acho doideira também, as pessoas acham que tem muito segredo, né? Tipo, eu não sei, Não é a eu invenção da recebo umas roda. perguntas. Tipo, que tem muito segredo, porque você tem umas técnicas, assim, mas se você pensar em tudo que você faz com uma criança em português, é a mesma coisa. Tipo, não tem, tipo, mas como? Tipo, como que eu faço? Eu falei, mas como que você fala com a sua criança em português mesmo? Como que você lida com ela? Como que você interage? Porque é a mesma A coisa. mesma coisa. A Não mesma sabe, é coisa. estimular o tempo todo. Eu falo, se você for inseguro, uma coisa que eu leio bastante é blogs assim de fonos que te mostram como estimular a fala. Porque aí é isso que você tem que fazer, tipo, porque no inglês, como a segunda língua, você tem que ter um pouquinho mais de atenção ali, tentar estimular um pouco mais. Ah, mas como que Sim. eu estimulo? Entra em blogs de fonos, assim, e vê como que estimula. Como que você usa, tipo, como que você consegue estimular na praia? Como que você consegue estimular a linguagem na praia? Aí você vai lá e entra e procura por dicas de fono para estimular a linguagem na praia e você faz tudo aquilo em inglês. Então, assim, é muito a mesma coisa. Não tem, tipo, super segredos e... Não tem um curso mágico, coisa. A Luísa entrou ontem e eu acho que com 9 minutos ela falou assim: olha, a criação bilíngue, você tem que começar. Podemos acabar a live aqui. Tem que começar. É falar, fale com seu filho. Fale com ele como você falaria em português. Fale com ele no seu idioma alvo. Aqui a gente fala muito do inglês, porque é o nosso expertise. Mas, qualquer idioma. seja lá qual for tua língua. Não é verdade? Olha, estamos aqui com 44 minutos. Parece que a gente começou faz uns 5, tá? Nossa, é verdade. Eu sabia que essa conversa ia ser boa. Graças a Deus, as minhas convidadas aí, ó, a conversa flui, assim, que é um absurdo de bom. De bom, É que a gente muito vai fazer isso mais gostosa. vezes. Uhum. Eu queria que você deixasse, então, para as pessoas que estão querendo, assim, estão pensando, começo ou não começo a criação bilíngue. O que essas pessoas vão precisar? Porque, gente, se você não segue ainda a Carol, ela é super real life. Assim, e é por isso que a gente, assim, cara, deu muito certo. Eu falei, cara, eu gostei dessa menina, gente. Não, eu gostei muito dela. E aí, por isso mesmo. Então, assim, real life. O que precisa, tá? E o que você vai precisar para a manutenção. Ok, começou. Então, assim, precisa disso, disso, disso. E para você continuar, o que precisa? Conta pra gente. Eu acho que a primeira coisa que você precisa é saber que o começar é o mais fácil, tá? Então, acho que a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça, o começar é o mais fácil, porque quando você começa alguma coisa, você começa muito empolgada. E você fala, nossa, que delícia, vou criar um filho bilíngue. E aí você começa a colocar tijolinho lá por tijolinho e falar, e você vai ver que o troço demora, né? Que não é do dia pra noite. Aí você vai começar a ficar ansiosa e querer ver resultado, tudo mais, porque culturalmente o brasileiro quer tudo para ontem, né? Você pode ver, procurar aí no YouTube, tem vídeos com aprenda inglês dormindo com 10 milhões de views, porque as pessoas querem o para ontem, resultados rápidos. Então, assim, Sim. Primeira coisa que você tem que colocar na cabeça, o começar é a parte mais linda, é a parte mais gostosinha. O que vem depois, que é o manter, que realmente precisa de atenção. Muito mais para você do que para a criança. É saber que quando você decide criar um filho bilíngue, você vai realmente criar um filho em outro idioma. E quando que você para de criar um filho, né? Tipo, porque, né? Quando que a gente para? A criação não acaba. Então, é realmente você entender que para criar uma criança bilíngue, você precisa criá-la. E isso é uma decisão para a vida, tá? Então, a partir daí, não sei falar inglês, é começar a se preparar. Então, assim, ver estratégias e técnicas de como funciona melhor para você. Primeira coisa, independente de técnica e estratégia, é você respeitar a criança. Então, não tirar a independência dela e realmente follow your child. Então, a criança gosta de dinossauro,
prepara atividades para falar sobre o raio do dinossauro. Então, fala assim, ensina a cor do dinossauro, ensina os nomes, se você quiser, né? Porque é difícil pra caramba nomes dos dinossauros lá, mas várias pessoas aprendem Não, mas várias mães aprendem na época que o filho gosta muito de dinossauro, você vai lá e você aprende todos, né? Eu só sei o T-Rex, que é isso. Mas se minha filha começar a falar de dinossauro, eu vou super entrar no mundo dela e falar de dinossauro com ela. Entendeu? Então, assim, seu filho gosta de chutar bola, começa a aprender a introduzir o idioma ali, na hora que ele vai correr para chutar bola. Você aprende como que fala chuta bola em inglês, você aprende como que fala a bola é redonda, a bola é essa cor, a sua bola é linda. Tudo. Olha essa bola aqui, essa bola é pequena, essa bola é grande, essa é maior, aí você já aprende, sabe? Então, assim, realmente o primeiro contato tem que ser muito mais focado na criança do que em você. Então, é saber que é muito mais sobre a criança do que você. Então, assim, não é o que você quer que ela aprenda, o que você acha que ela tem que aprender, é muito mais sobre o que ela quer, né? O que ela gosta, o mundo dela. Porque pensa, uma criança que, sei lá, detesta letras, né? Detesta, tipo, o alfabeto, gosta de sei lá, só qualquer outra coisa. Aí você vai lá, não gosta de números. Aí acha que a primeira coisa que você tem que aprender é o alfabeto. Porque a criança tem que cantar a musiquinha da ABC. Então, sabe? Então, não tem uma ordem. Tipo, o primeiro contato tem que ser muito de acordo com o que a criança gosta. Principalmente se é uma criança mais velha. Porque se é um bebê, o bebê não tem escolha. Você vai falar com ele em inglês e ponto. Agora, uma criança mais velha que tá tendo aquele primeiro contato, não pode achar que você tá dando uma matéria ali para ela estudar. Porque isso vai afastando a criança mesmo. Então, assim, ter em mente fica maçante, que... Então, ter em mente que o processo é demorado, leva tempo, precisa de consistência, precisa ser todo dia. E quando você decide, é pra vida. Vai fazer parte da história de vocês mesmo. Entendeu? Então, assim, a falta de fluência não precisa te impedir, não precisa e não deve ser uma barreira. Porque fluência a gente adquire falando. Ai, mas eu não consigo falar. E você só vai aprender a falar e destravar a fala quando você falar. E nada melhor que ter um pequenininho ali, né, um pequeno, uma criança, para você falar, que não vai te julgar, que não vai rir de você, que não sabe se você tá falando errado, que não sabe se você tá pronunciando errado. E te ama. E que te ama, e entendeu? Pode ser sua cobaia, entendeu? Então, use teu filho como cobaia. Bom, a Luísa que eu diga, né? Ela faz ela coisas lá, já quer que a parte 2 Ela lê um negócio, ela vou testar no meu filho, vou testar no Arthur. Então é isso mesmo, é usar o seu filho ali como cobaia. Minha professora de espanhol entrou aí, olá, profe. Olha só, muito, muito obrigada. Que conversa gostosa. Eu que agradeço. Esclarecedora, porque, assim, para as mamães e para os papais, é possível. Não é a invenção da roda. Tá? Infelizmente não dá para aprender dormindo, nem com o orvalho por osmose ali, assim, mas super dá para fazer. Super dá para fazer no seu dia a dia. E a gente vai voltar a conversar. Um feliz ano novo, um feliz aniversário. Um feliz aniversário. E beijo na Sophie, porque é fofura overloaded. Eu não canso de falar. É muito. Cara, e ela é muito engraçada também, né? Ela é tudo versãozinha, é mini versão ali, que eu falo, meu Deus, como é difícil lidar comigo mesmo, assim, né? Tipo, uma versãozinha. Um beijo, um feliz ano, tá? E vamos conversar mais vezes. Porque que tem